A palavra então do nosso Deus diz em 2 Coríntios 4, de 7 a 18: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos juntos buscar a Deus mais uma vez em oração, irmãos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela porção que lemos da tua palavra, crendo que o teu Espírito já nos ilumina desde a leitura, Senhor, de um texto que é inspirado pelo Senhor, que é a nossa regra de fé e prática, e que nos ensina muitas coisas sobre o encorajamento que vem do Senhor. Senhor, que ninguém hoje saia deste culto, Deus, sem entender a tua palavra, sem perceber qual é o teu plano e o teu propósito para as nossas vidas, Senhor. Ó Deus, se nesta manhã alguém aqui, ou alguém que esteja nos assistindo nas redes sociais, que está neste momento, Senhor, com o coração entristecido, angustiado ou apavorado, Senhor, que o Senhor, pelo teu Espírito e pela tua palavra, repreenda, ó Deus, toda ação do pecado, toda ação do inimigo, ó Deus, em nome de Jesus. Fala, Deus, aos nossos corações e toma glória, Senhor, para ti, em tudo que nós fizermos aqui, Senhor. Nós pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. A gente fica olhando para textos como esse, do apóstolo Paulo, e nos leva a perceber que o evangelho que recebemos da parte de Cristo, a mensagem da cruz, a palavra de vitória que vem para nós através do Senhor Jesus, é nada mais, nada menos do que a maior palavra de encorajamento que pode existir para motivar a nossa vida. Nós vivemos numa época em que as pessoas buscam motivação, buscam aditivos, buscam encher o tanque da sua alma para progredirem na vida, mas muitas vezes buscam em lugares errados, em filosofias erradas, em ideologias que não são capazes de satisfazer a alma, porque não tratam do maior problema do ser humano, que é o pecado. E somente a palavra do Evangelho tem o poder de tratar o pecado, de convencer o homem a respeito do pecado, e não só convencê-lo a respeito de que o pecado existe, mas convencê-lo de que ele é pecador, que eu e você somos pessoas falhas por natureza,
E o que a gente merecia não é bênção, o que a gente merecia não era salvação. O que a gente merecia naturalmente era perecer no inferno mesmo. Mas Deus, sendo rico na sua graça e infinito na sua misericórdia, e por causa do amor com que Ele nos amou, Ele nos tirou da morte e nos trouxe para a vida, por meio não de nada do que nós fizemos, fazemos ou vamos fazer, mas por causa daquilo que Jesus fez, de uma vez para sempre, na nossa vida, por causa da cruz que Ele morreu. E como estudamos aqui na escola dominical com os nossos professores, este sacrifício é um sacrifício vicário, substitutivo. Jesus morreu no nosso lugar para nos salvar, morreu a nossa morte para que tenhamos vida, sendo Ele justo e nós injustos. Aquele que não teve pecado, Deus o transformou em pecado, Ele se fez pecado em nosso lugar, para que recebêssemos a justiça, a justificação que vem do próprio Deus. Por isso que o Evangelho é a melhor, talvez, até podemos dizer, a única palavra correta de encorajamento para que uma pessoa viva a sua vida, porque ela faz com que o coração humano seja não remediado, mas transformado. Não a alma da gente se atualizar para uma melhor versão de nós mesmos, mas que a nossa alma seja redimida por um Salvador que viveu uma vida totalmente diferente da nossa, porque não teve pecado. Mas o Evangelho, irmãos, é a maior palavra de encorajamento por 3 razões básicas. Porque fala da maior vitória que existe. E a maior vitória que existe na sua e na minha vida não é ganhar dinheiro, não é comprar um carro, não é comprar tênis de marca, roupa de marca, não é ser bem sucedido neste mundo, mas a maior vitória que existe é uma liberdade espiritual que anula toda a condenação da morte e do inferno. O Evangelho é a maior palavra de encorajamento, porque também fala sobre quem conquistou essa vitória, que é o próprio Deus por meio do seu Filho, coisa que eu e você jamais conseguiríamos conquistar, por mais que a gente se esforçasse todos os dias para fazer o bem, para agradar a Deus, por mais que a gente todo dia se levantasse e cantasse muitos hinos, levantasse animado, cheio de alegria, ainda assim não seríamos suficientes para vencer a morte e o inferno. E pela terceira razão, o Evangelho é a maior palavra de encorajamento, porque fala sobre quem é beneficiado. Quem é beneficiado com essa vitória? A maior vitória foi conquistada pelo próprio Deus por meio do seu Filho, mas em benefício de pessoas que não tinham a menor chance de vencer, que iam e mereciam, na realidade, perder essa luta contra o inferno e contra a morte, que somos eu e você, meu querido irmão e minha querida irmã. Por mais que você faça coisa boa na sua vida, por mais que você seja gentil com as pessoas, por mais que você tenha uma conduta ilibada, por mais que você seja um bom cidadão pagador de impostos, ainda assim, qualquer produção sua ou a melhor das suas obras é trapo de imundícia perante a santidade de um Deus que é justo, santo, santo, santo. E não há nada em Deus que esteja errado, porque Deus é perfeito. E aí Paulo trata para nós esse Evangelho, que é a maior palavra de encorajamento, como um tesouro muito valioso, como uma relíquia, como uma pérola descoberta. E diz que o próprio Deus, quando alcançou a você e a mim, Ele fez a mesma coisa que Ele fez lá no livro de Gênesis capítulo 1, onde Deus disse: haja luz e houve luz. Paulo diz que o mesmo Deus que disse ao nada, haja luz e houve luz, Ele mesmo resplandeceu no nosso coração a sua luz para nos iluminar e nos dar o conhecimento
de Deus na face de Cristo Jesus. Isso que eu acabei de falar são os 6 primeiros versículos desse capítulo 4. Por isso que o Evangelho é um tesouro precioso. Por isso que o Evangelho é a maior palavra de encorajamento, porque trata de uma ação de Deus para buscar o pecador. Trata de um movimento feito do céu para a terra, e não da terra para o céu. Trata-se não daquilo que eu e você fazemos para agradar a Deus, mas trata daquilo que Jesus, o Filho de Deus, fez para agradar o Pai, morrendo numa cruz, resultando na nossa salvação, na nossa libertação da morte e do inferno. É um tesouro precioso, mas um tesouro que Deus não guardou num cofre secreto. É um tesouro que Deus não colocou em taças de prata, mas é um tesouro onde Deus coloca em vasos de barro, como diz o versículo 7. Temos este tesouro que é o Evangelho, este tesouro que é conhecer a Cristo, que é entregar o coração para Ele. Isto é um tesouro colocado em vasos de barro, para que a excelência do poder seja só de Deus e não de nós. Isso é uma ilustração. Isso é uma ilustração do que é a vida humana. Vida humana, ela é frágil, como vasos de barro que podem quebrar a qualquer momento, com o passar do tempo, ao cair no chão. E o Evangelho é um tesouro precioso que Deus deposita não em pessoas fortes, não em pessoas que se acham muito poderosas, mas que o próprio Deus se apraz em guardar em vidas humanas que são por natureza frágeis e pecadoras, para que o próprio Deus manifeste a excelência do seu poder nessas vidas, na sua vida e na minha vida, para que todo mundo saiba quem é o Senhor, quem é a fonte da força, quem é que dá poder à vida de um crente, que é o próprio Deus. E já que é assim, existe um jeito de viver neste mundo que as pessoas que não conhecem a Cristo não sabem viver. Existe um consolo sem igual que muitas pessoas poderiam estar desfrutando dele e não estão. Poderia haver uma consolação que existe nesse Deus, que somente aqueles que se enxergam como frágeis vasos de barro, e o poder de Deus é que realmente desfrutam. A verdade é que a vida com Cristo não é bem uma blindagem contra os sofrimentos, mas é força no meio das tribulações. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Em tudo ficamos perplexos, porém não desanimados. Em tudo somos perseguidos, porém não estamos desamparados. Ficamos até abatidos, porém não destruídos. Você vê como é que a Bíblia não nega a realidade fática de que um crente sofre. Em tudo, não é que podemos ser atribulados ou não, somos atribulados. O sofrimento é uma realidade da vida. A preocupação existe, os problemas se levantam, as dúvidas se lançam sobre nós, os medos em nós afloram, muitas vezes em pessoas com mais de 50 anos, com mais de 70 anos, descobrem medos e falhas de coração que não percebiam na sua juventude. É um diagnóstico que surge às vezes no decorrer da vida. Mas Paulo está dizendo que um crente, não obstante ele sofra, não obstante ele fique aborrecido, e esse é o sentido de atribulado, não obstante ele fique
perplexo, e perplexo aqui significa quando acontece alguma coisa na sua vida que você não sabe o que fazer. A ideia de perplexo é confusão mental. Ou você sofra perseguição por amar a Cristo, ou que você até seja ou se sinta abatido, com a ideia de ser jogado no chão. Paulo diz: se o Evangelho, que é esse tesouro depositado na sua vida, que é um frágil vaso de barro, você tem consolo. Você pode ser até abatido, mas você não é destruído. Você sabe que as perseguições vêm, mas elas vêm como algo natural que decorre do amor a Deus, mas existe um amparo divino. Há situações em que a gente não vai saber o que fazer, nós ficamos perplexos, mas por ter o Evangelho, nós não nos desanimamos e podemos ser até angustiados, atribulados, mas aquele que se deposita e se entrega para o consolo que há de Deus, essa angústia não o consome, ou pelo menos é o que deveria ser ou estar sendo, é o que Deus espera das nossas vidas quando nós temos fé nesse Deus. Só que tem que acontecer alguma coisa aqui. A vida com Jesus não é apenas sobre vida, a vida com Jesus é sobre morte também. Versículos 10 e 11, Paulo diz que um crente no Senhor Jesus, que entende o seu Evangelho, ele leva no seu corpo o morrer de Jesus, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste no seu corpo. Que nós que vivemos somos entregues à morte o tempo todo por causa de Jesus, só para que a vida dele se manifeste na nossa carne mortal. Em outras palavras, a vida com Jesus é sobre morrer. Aliás, ninguém vai conhecer a Deus a não ser que morra, não é verdade? Para conhecer Deus de fato, você precisa morrer. Eu não estou falando apenas do dia em que você sair deste mundo e ir para o céu, mas você precisa morrer para algumas coisas. Você precisa morrer para o pecado, você precisa morrer para o mundo, você precisa morrer para o seu próprio ego, para as suas próprias ambições, você precisa crucificar naquela cruz de Cristo o seu próprio caráter, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. É sobre morrer. E seja na disposição também de não negar a Cristo, e isso ser testemunho para a vida dos outros. Paulo diz no versículo 12: de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Paulo falando com a igreja de Corinto, que todos os seus esforços na pregação do Evangelho, em suportar tribulações, sem esmorecer, por causa da palavra de Deus, isso gera testemunho de vida na própria vida da igreja. Porém, Paulo vai dizer também aqui, irmãos, que Deus usa os sofrimentos de um crente para fortalecer a fé dos crentes e para incutir no coração uma esperança verdadeira da sua volta. Ele diz no versículo 13: tendo porém o mesmo espírito da fé, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso é que nós falamos. Em outras palavras, a fé de um crente no Senhor Jesus, ela não é apenas uma coisa de dentro, é uma coisa que existe para fora. A fé verdadeira no Evangelho, ela se expressa por meio de confissão de quem é Deus na vida, tendo o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Isso aqui é o Salmo, meu irmão, Salmo 116, versículo 10. E nesse salmo o salmista diz assim: eu cria mesmo quando eu disse estou muito aflito.
O salmista está falando a respeito de crer em Deus, de não perder a fé, de não perder a capacidade de louvar ao Senhor, mesmo no meio das aflições, dos sofrimentos da vida. E Paulo pega isso para dizer o seguinte: ainda que eu sofra por causa do Evangelho, ainda que eu passe apuros, esteja a ponto de morrer, isso não tira de mim a capacidade de confessar quem é Jesus e falar do amor desse Deus. E Paulo vai usando aqui a ideia de uma esperança. Esse crer e esse falar tem por base um conhecimento da própria volta de Cristo, né? Sabendo, versículo 14, que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também vai nos ressuscitar com Jesus e vai nos apresentar com vocês. O que move a esperança de um crente não é achar que vai ficar tudo bem, não é tudo dar certo na vida, não é tudo a gente ter vitória, mas é saber que Jesus vai voltar, saber que os nossos corpos serão ressuscitados, saber que vamos habitar para sempre com o Senhor na sua glória. E Paulo sempre fala disso nas suas cartas, quando o assunto, quando o propósito é encorajar a igreja, é dizer para a igreja: as lutas existem, os sofrimentos do tempo presente existem, mas existe uma promessa de Deus, de que Ele voltará, e quando Jesus voltar, não é só para julgar não, é para ressuscitar e é para redimir completamente a vida das pessoas que amam a Deus e que não negam o seu nome, que creem e portanto falam do amor desse Deus em todo o tempo, sejam os dias fáceis, sejam os dias difíceis. E aí Paulo diz no versículo 15 que todas as coisas existem, falando para a igreja, num tom assim paternal, todas as coisas que existem por amor a vocês, para que a graça de Deus, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças de vocês, por meio de muitos, para a glória de Deus. O que ele está dizendo? Todos os sofrimentos que existem na obra missionária, todas as tribulações pela qual um crente passa, é para que vocês aprendam a gratidão que vem do Senhor, é para que vocês saibam entender o cuidado de Deus, para que vocês aprendam a desfrutar mais da vida com Jesus na graça e aprendam a ser mais agradecidos com Deus por todas as coisas, e para que o Senhor assim seja glorificado na vida da igreja. Coríntios. E ele termina dizendo, versículos 16 a 18: tendo em vista tudo isso, tendo em vista que o Evangelho é um tesouro precioso, tendo em vista o fato que Deus aperfeiçoa e sustenta a nossa vida, mesmo no meio do sofrimento, tendo em vista que Deus nos dá o seu próprio espírito de fé, pelo qual nós confessamos o seu nome, mesmo no meio das tribulações, por causa disso tudo, a nossa vida não é uma vida desanimada. Por causa disso tudo, nós não desanimamos. Não é o plano de Deus para a nossa vida, com tudo isso, que a gente viva mal-humorado. Amém? Mas, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Paulo chama homem exterior e faz um contraste com esse homem interior. O que isso quer dizer? Homem exterior, meus irmãos, é a nossa vida externa nesse mundo, é tudo sobre a nossa vida terrena, é tudo a respeito de saúde, riquezas, propriedades, fama,
sucesso, amizades, família e filhos, tudo que é em nós abatível pelas tribulações e que está exposto à precariedade de um mundo, de um planeta, de uma vida que, como eu e você já entendemos, sofreu com a entrada do pecado neste mundo. Esse homem exterior, diz o apóstolo Paulo, ele se corrompe. O nosso corpo envelhece, os nossos cabelos vão ficando brancos, alguns vão ficando calvos e até carecas. Com o tempo, não fica olhando para o lado, algumas pessoas vão perdendo a vitalidade, a força que tinham antigamente. Isso não tem a ver só com idade não, irmãos, tem a ver também com pessoas jovens, acontece isso também. Saúde, riquezas, a propriedades, a amizade, tudo isso, coisas que passam, que são frágeis como vasos de barro em nós. No entanto, há um contraste disso tudo com a obra que o Espírito Santo faz no nosso coração, que Paulo chama de homem interior. Aquilo que está no nosso coração, que é a nova vida em Cristo, que é reforçada pela comunhão do Espírito Santo, todos os dias operando nos nossos corações, pela oração, pela palavra de Deus, pelo testemunho, pela simples presença de Deus na nossa vida. Este homem interior, essa nova vida em Cristo, nos renova de dia em dia. A gente é tudo um bando de gente ambígua, irmãos. Existe uma ambiguidade no nosso ser. Nós somos pessoas regeneradas pelo próprio Deus, mas temos uma natureza terrena. Nós somos pessoas justificadas por meio de uma fé em Jesus, mas somos ao mesmo tempo justos e pecadores, e vamos caminhar nesse mundo até o fim dos nossos dias, nessas ambiguidades, nessas incertezas, nesse vai e vem, nessa tensão entre santificação, entre andar com Deus e lutar contra o pecado, e ao mesmo tempo procurando o consolo que vem do Senhor para a nossa vida. E Paulo está dizendo no versículo 16 que é só porque o Senhor nos renova é que eu e você não desanimamos na nossa vida. Essa nossa natureza, essa nova vida em Deus muda também as nossas perspectivas. Versículo 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. E que ele quer dizer com isso? Que quando Jesus entra no seu coração e no meu coração, a salvação que ele nos dá, a certeza de vida eterna, a esperança no Senhor, não anula as tribulações, mas torna as tribulações, os sofrimentos, os problemas para nós, como coisinhas que são leves e temporárias. Pensar na glória de Deus, pensar no céu, torna a vida, torna a terra, torna o mundo mais leve de existir, de suportar, e só revela como a glória do Senhor nos enche de esperança, que é a recompensa maior, eterna, no céu com Cristo. A nossa leve, momentânea tribulação só revela o contraste da eterna salvação que Deus tem preparado para as nossas vidas. É por isso que a gente precisa passar por tribulações, só para valorizar o que Deus há de fazer em nós um dia, não atentando nós, versículo 18, nas coisas que se veem, mas nos atentando nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, as coisas que se não veem são eternas. A esperança de vida eterna
cativa a mente de um crente, fazendo com que o crente só tenha olhos para o seu Senhor, fazendo com que eu e você, se recebermos de fato a Jesus no nosso coração, tenhamos esperança na vinda do nosso Salvador. Faz a gente sonhar com a eternidade com Cristo, esperanças que naturalmente não podem ser enxergadas por nós hoje, mas que hoje já tem o poder de fazer a gente tirar o nosso coração de coisas terrenas, temporais, que vão ficar, que são passageiras, e olhando nós apenas para as coisas que não se veem, mas que vão se ver quando Cristo voltar na sua glória. Esse texto fala para nós de um encorajamento, de uma motivação que o mundo não pode trazer. Fala de um projeto encorajador de Deus para a nossa vida. Paulo nos ensina com tudo isso que Deus nos deu o seu Evangelho, a sua palavra, não apenas para nos levar para o céu, mas para trazer o céu para a gente hoje, para que a gente se contente mais nisso, que haja mais contentamento, mais alegria do Senhor nas nossas vidas, de uma esperança que está acima de qualquer tribulação. E esse projeto encorajador de Deus para a nossa vida, ele tem 3 aspectos muito importantes, que podem ser anotados por você, se você quiser, para a sua vida. Primeira coisa que Deus faz nesse projeto encorajador de Deus para você e para mim, é a primeira coisa que Ele faz em nós, irmãos, é Ele mesmo manifestar a sua glória na nossa fragilidade. Veja bem, o projeto de Deus para trazer alegria ao seu coração, o projeto de Deus para renovar o seu coração, para encorajar você, passa por uma manifestação da glória de Deus, mostrando quem você é, quem eu sou, qual é a nossa fragilidade. E Paulo não mente nesse texto. Paulo nesse texto diz quem você é e quem eu sou. Nós não somos fortes como achamos que somos. O ser humano é fraco. O ser humano não é um cofre blindado, ele é um frágil vaso de barro, exposto às angústias, às dificuldades, ao medo e às tribulações da vida. O ser humano não é um ser autônomo em si mesmo, e esse não é o projeto de Deus. A Bíblia, meu querido irmão, minha querida irmã, ela não condiz com a psicologia de autoajuda, onde se diz que você é forte, que você é poderoso, que basta você fazer cócegas na sua alma e os gigantes da sua vida nascem. A Bíblia, o Evangelho de Cristo diz: você é pecador, você é frágil como um vaso de barro. Tudo para que você perceba que a excelência do poder não vem de nada que você produz, mas vem daquele que habita no seu coração, daquele que está em você, que é maior do que aquele que está no mundo. E por isso, crente no Senhor Jesus tem que saber viver com Jesus, mas crente no Senhor Jesus tem que aprender a morrer para que Cristo viva a sua vida. O sofrimento é instrumento de Deus, não para destruir a vida do crente, mas para que o crente aprenda a glorificar, a crescer e a amadurecer, mas fazendo com que o nosso ego diminua, mas Cristo cresça no nosso coração. Para a gente encontrar ânimo nessa vida, para que a gente encontre razão para viver, irmãos, nós precisamos então conhecer a cruz e conhecer a ressurreição de Cristo. Nós precisamos aprender a levar no nosso corpo, como diz Paulo aqui, o morrer de Cristo, para que Cristo viva através de nós, de tal forma, meus irmãos, que o sofrimento existe,
As dúvidas, as angústias existem, irmãos, como ferramentas de Deus para Ele mesmo construir em nós um caráter aprovado, para que Ele nos faça crescer, para que Ele faça manifestar a sua glória na nossa fragilidade. Eu pergunto para você nessa manhã, se pensar desta forma muda a nossa maneira de lidar com a vida. Se pensar desta maneira, se pensar de acordo com o que o Evangelho de Deus, com o que o plano de Deus se revela para nós, se isso já não faria, gente, enxugar um monte de coisa no nosso coração. Muitas pessoas estão tirando as suas vidas porque se acham fortes. Muitas pessoas estão deixando de viver uma vida feliz por causa de frustrações, porque se achavam boas e poderosas e fortes, que tinham vitalidade, que tinham com saúde, e de repente os dramas surgem, as doenças aparecem e o ânimo vai embora. Isso acontece, por exemplo, no meio esportivo. Quantos jogadores de futebol não acontece isso? Quando tinha talento, fama, capacidade de correr, marcar gols, vão envelhecendo e se aposentam. Acontece isso com muitos atletas. Acontece isso com muitas pessoas famosas. Acontece isso com muitas pessoas com o bolso cheio de dinheiro. Porque embora tenham tudo que sempre sonharam, que sempre quiseram, pelo que tanto batalharam, continuam tão vazios de alma, porque falta a maior de todas as riquezas, que só é proporcionada pela cruz e pelo sangue de Cristo, vertido por nós, para nos enriquecer, para nos transformar em mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, que nos propicia a manifestação da glória do Senhor na nossa fraqueza. Diz aquele hino que nós cantamos, que não é dos fortes a vitória, nem daqueles que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, que seguem junto ao Senhor. Paulo diz: eu não sou forte quando eu sou forte. Paulo diz: eu sou forte quando eu sou fraco. Por isso, em todas as lutas e tribulações, nós não desanimamos. Muito pelo contrário, estamos sendo sempre amparados, podemos ficar preocupados, porém não entregues ao desânimo, porque Deus manifesta a sua glória no coração daqueles que olham para si mesmos e dizem: eu sou fraco e tenho medo, mas eu confio no Senhor. Eu sei que eu sou frágil como um vaso de barro, mas eu sei que o meu Deus tem um poder excelente que renova o meu coração todos os dias. Você tem vivido assim? Isso não é autoajuda, irmãos, isso é ajuda do alto. Isso o mundo não vai proporcionar a você. O projeto encorajador de Deus para a nossa vida é para manifestar a glória dele nas nossas fragilidades. Mas o projeto encorajador de Deus para a nossa vida é também para nos sustentar por meio, não da solução dos nossos problemas, mas por meio de uma fé, veja só, salvadora. Paulo nos fala aqui nesse texto sobre um tal de espírito da fé, não é isso? Versículo 13, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Da mesma forma, nós cremos e por isso falamos. Nós cremos e por isso confessamos quem é Jesus para nós. Somos capazes de falar das coisas que ouvimos de Deus, mesmo diante de lutas, mesmo diante de medos, mesmo diante até de ameaças à nossa própria vida. Em outras palavras, meu irmão, fé não é apenas acreditar que Deus existe. Isso aí até o diabo consegue. E treme
na presença de Deus. Fé é afirmar: o meu Deus tem poder, o meu Salvador vive, mesmo no meio do vale da angústia, do medo e das preocupações. Isso é o espírito da fé. Eu criei, por isso é que falei, sabendo que Jesus vai voltar um dia e vai redimir todo o meu ser. É por isso que na nossa religião, no evangelho que nós recebemos, esse evangelho, meus irmãos, anula qualquer necessidade que a gente tenha de que tudo dê sempre certo. O evangelho tira da gente esse medo de que tudo dê errado, medo de fracassar, medo de não dar certo, medo de perder pessoas. O evangelho tira de nós esse medo, essa necessidade de que tudo sempre esteja bem. O evangelho, na realidade, é uma garantia de que existe para nós uma vitória certa, mesmo diante do que aos nossos olhos pareça ser fracasso. Eu e você já passamos por muitas experiências. Eu e você já oramos pela vida de pessoas em leitos de hospital, sim ou não? Eu e você já acompanhamos e perdemos parentes também. E nós oramos, para que quem sabe o Senhor não haja com poder, para que quem sabe o nosso Deus, que tem todo o poder, levante do leito, cure, faça regredir a doença, repreenda a doença. Mas a gente também sabe que o nosso Deus é soberano e que só Ele tem o poder de chamar para si as pessoas que Ele quiser. Muitas pessoas têm medo disso, muitas pessoas têm dificuldade com isso. Você já viu como é que é enterro de família não crente? Gente batendo com a cabeça na parede, gente querendo pular dentro da cova para ir junto com o pai e com a mãe. É assim, a falta de esperança, é a falta de um conhecimento de que não acaba aqui, continua lá, ou lá. Mas se a nossa esperança está em Cristo, não existe de nós a necessidade de que tudo vai ser sempre do nosso jeito. Às vezes não vai, e ainda assim, meu irmão e minha irmã, você é capaz de se alegrar no seu Senhor? Será que se a figueira não florescer, você vai se alegrar no Senhor? Ou você idolatra tanto a figueira, lá do profeta Abacuque, lembram? Que isso, se for tirado de você, leva toda a sua alma junto. Paulo está dizendo que é diferente de como o mundo pensa, o projeto de Deus para a nossa vida. Paulo está dizendo que o mundo nos ensina a ter fé na vida. O mundo nos ensina a ter fé na vida, fé em você mesmo. Mas o Evangelho nos ensina a fé salvadora. A fé de uma pessoa que é salva é uma fé que descansa no Senhor. Tem muita gente que tem fé e não descansa no Senhor, irmãos. Tem muita gente que se arroga dizendo: eu tenho muita fé, mas qualquer molejo, sacolejo, bambear da vida, a pessoa entra em parafuso. A fé salvadora não é assim. A fé salvadora nos faz pensar no céu, pensar na cruz de Cristo. O seu Senhor e o seu Salvador venceu a morte. O seu Senhor e o seu Salvador morreu numa cruz e ressuscitou dentre os mortos e venceu o inferno, para que você e eu nos angustiemos com qualquer coisinha que acontece no resultado do exame que o médico passou? Será que esse é o plano de Deus para a nossa vida? Será que é assim que Deus quer que a gente viva, crendo nele, mas vivendo como se ele não existisse? Crendo e amando a Deus,
mas não crendo que Deus é competente, poderoso e soberano para administrar a nossa vida, cuidar da nossa vida. A fé salvadora que Deus nos sustenta nesse projeto encorajador é aquela que nos ensina a descansar somente em Cristo e no seu controle sobre as nossas vidas. É sobre como eu e você nos alegramos no sacrifício do nosso Senhor. É sobre como eu e você nos alegramos na esperança da sua vinda. Você orou essa semana a Deus, dizendo: Senhor, muito obrigado pela vida que eu tenho. Mas você orou essa semana: Senhor, muito obrigado porque o Senhor vai voltar um dia. Irmãos, a gente é uma geração de crentes que infelizmente só pensa no presente. Nós somos uma geração de crente que só queremos a providência de Deus para hoje. Pouco tem se pensado, pouco tem se pregado sobre a volta de Jesus iminente. Quando Paulo fala aqui, versículo 14: sabendo nós que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, que é o Espírito Santo, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Ele está falando com o sentimento de que Jesus vai voltar a qualquer hora nessa geração. E nós? Será que estamos vivendo, aguardando a volta do nosso Salvador, com os olhos bem abertos, acertando a vida com Deus, aprendendo a vencer os nossos medos, aprendendo a viver menos angustiados por causa de coisas que vão ficar na terra? O seu corpo vai ficar na terra quando você morrer, meu irmão, aguardando a ressurreição do Senhor. Será que a saúde da gente é um motivo para tirar tanto o nosso ar e encher tanto o nosso coração de pânico quando Jesus Cristo vai redimir cada célula do nosso corpo com a ressurreição dentre os mortos aqui prometida? O projeto de Deus para nós é o espírito da fé, para que eu e você digamos no meio das lutas: eu creio, por isso eu falo de Deus. Eu creio, por isso o medo não me consome. Eu creio que o meu Redentor vive, e por isso eu sei que o meu Redentor vai voltar, e Ele vai me levar para sempre o seu reino celestial. O projeto encorajador de Deus para a nossa vida é para nos dar esse espírito, nos sustentar por meio dessa fé salvadora. E é também, meus irmãos, por fim, para nos dar um ânimo santificado no tempo presente. O projeto encorajador de Deus atua em nós no tempo presente, para que os filhos de Deus sejam motivados, encorajados por uma força que vem do próprio Deus. É Ele quem renova de dia em dia o nosso homem interior, como diz o versículo 16. E a verdade, meus irmãos, é que todos nós estamos buscando essa renovação. A verdade é que todos nós precisamos, todos os dias, pedir a Deus que renove o nosso ânimo. Mas será que nós temos sabido viver isso? Desfrutar disso? Esse renovo de Deus, de que Paulo fala no versículo 16, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Será que é isso que a gente está desfrutando hoje? A verdade, meus irmãos, é que esse projeto encorajador de Deus, Deus não quer apenas nos motivar para vivermos alegres, mas o seu interesse na nossa vida é também para santificar o nosso coração. Santificar. Santificação não é apenas sobre fugir do pecado, não é apenas sobre lutar contra o pecado que é em nós, mas santificação fala de alegria com Deus, fala de renovação com alegria em Deus, é sobre saber lidar com as dificuldades da vida com alegria no Senhor.
Muitos crentes não têm sabido lidar com as suas tempestades, irmãos, por isso vivem angustiados pelas mais leves e momentâneas tribulações. O plano de Deus para nós, o seu projeto para nós, é que a gente olhe em cada luta, em cada drama, em cada momento, e a gente diga: a glória do meu Deus tem muito mais peso na minha vida do que esse pezinho que é o problema que eu estou vivendo. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. É a ideia de uma balança. Os problemas, quando pesam na balança, vem a glória de Deus e joga um contrapeso que excede todo o peso do pecado, da vida, do medo, da angústia. E o projeto de Deus para nós, irmãos, com isso, é que a gente todos os dias, diante de qualquer luta, de qualquer dificuldade, a gente tem a capacidade de dizer: eu sei que Cristo morreu e ressuscitou por mim. Diante de cada medo, de cada problema, de cada dificuldade, a gente saiba dizer: eu sei que a minha vida passa por dificuldades, mas eu sei que eu vou morar com Jesus no céu para todo sempre. Você percebe que só a gente falar dessas coisas já muda a nossa perspectiva, né? Quanto mais o Espírito Santo para nos santificar na mais pura verdade de que Cristo triunfou sobre a morte para que a gente tenha vida. Eu e você precisamos dessa renovação. Eu e você precisamos aprender a alegria em Deus. Eu e você precisamos aprender o que é santidade. Santidade é também sobre confiança, é também sobre equilíbrio. O fruto do Espírito é o que, irmão? Segundo a Bíblia, o fruto do Espírito é amor, o fruto do Espírito é alegria, o fruto do Espírito é paz, é benignidade, é longanimidade, é mansidão, é domínio próprio do nosso ser. E existem 3 coisas que você tem que fazer de hoje em diante para a glória de Deus, como decorrência do fato de que você ama Jesus e você busca ser encorajado por esse Deus. Primeira delas, meu irmão, tome a decisão de morrer em Cristo. Eu sei que você é crente, eu sei que você vem à igreja com frequência, mas nada adianta, meu irmão, se você não crucificar o seu ser na cruz de Cristo, para que você seja ressuscitado juntamente com Ele. Por mais que você creia, por mais que você seja membro de igreja, por mais que você seja uma pessoa que lê Bíblia, que anda com Deus há algum tempo, a sua necessidade e a minha necessidade é ser crucificado espiritualmente naquela cruz, com todo o seu ego, com toda a sua vaidade, com todos os seus cuidados, com todos os seus projetos de vida. Faça isso em você, morrer em Cristo. Entregue a Ele isso, para que a vida de Jesus floresça na sua vida com muito mais alegria. Ninguém conhece a Deus a não ser que morra. A gente conhece a Deus é morrendo, seja morrendo para esse mundo, seja morrendo fisicamente, encontrando Cristo na glória. Faça a decisão de morrer em Cristo. Amém? Segunda coisa que você vai fazer em nome de Jesus daqui para frente: tenha mais a atitude de confessar, de confessar a sua fé. Não só de confessar a Deus em oração o seu medo, a sua angústia, mas de confessar a sua fé. Porque, meus irmãos, as angústias do coração, elas ganham espaço. Sabe por causa de quê? No vazio, quando não há confissão de quem Deus é na nossa vida.
Então, meu irmão, aprenda a falar da salvação de Deus quando os problemas vierem. Aprenda, meu irmão, a falar que o seu Salvador vai voltar, por mais escuros que os dias pareçam ser. Pode ser que esteja sendo hoje. Isso não é otimismo, meu irmão. Isso é o espírito de uma fé salvadora. Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos e, portanto, confessamos, sabendo que aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos vai também nos ressuscitar e nos apresentar puros na presença do Pai. Tenha a atitude de confessar, sempre que os medos surgirem, sempre que as dúvidas ocorrerem, sempre que as perseguições acontecerem. Confesse a Deus, confesse para você mesmo, confesse para as pessoas. Não seja o tipo de crente que só reclama. Crente que reclama de tudo não é crente de verdade. Crente que só sabe murmurar e maldizer na vida não entendeu o Evangelho ainda. E eu e você, todos nós aqui, sem exceção, precisamos aprender a viver assim, por meio não da nossa força, não da nossa inteligência, mas por meio da graça maravilhosa do nosso Senhor. Amém? Para acabar, terceira coisa que você tem que fazer: aprender a apegar-se à esperança celestial. Aprender a se apegar à esperança celestial. Porque não existe, meu irmão, para mim e para você, uma outra esperança que seja verdadeira. A notícia da volta de Cristo é para alegrar o nosso coração, mas também para mudar a maneira como nós lidamos com a correria. A gente não pode só se alegrar que Jesus vai voltar, sem que isso mude a maneira como nós andamos e corremos nesse mundo todos os dias. O que Deus quer de mim e de você é que a gente saiba ter mais pressa em nos reconciliar com Deus do que com os nossos afazeres. Que a gente tenha muito mais pressa, que a gente corra muito mais em acertar a nossa vida com Jesus, naquilo que tem que ser acertado, do que com qualquer coisa que a gente faça entre a hora de acordar e a hora de dormir. Que a gente tenha muito mais pressa, meu irmão, em ler a Bíblia, em falar com Deus em oração, em estar na casa do Senhor todos os domingos, adorando a Deus, crescendo em conhecimento e crescendo em comunhão com o nosso irmão. Que a gente tenha muito mais pressa em fazer a obra do Senhor, em testemunhar o Evangelho, do que com as urgências de um mundo que vai acabar, com as urgências de uma vida que vai passar. Que a gente tenha mais urgência com o reino de Cristo no nosso coração, que é um reino eterno, que vai durar para todo sempre, que vai nos levar para sempre para a presença de Deus. Que Ele nos abençoe, que Ele nos dê força, que Ele nos dê graça, para que a gente viva nesse mundo a nossa vida, mais encorajados por Deus e pela Sua palavra, do que com a nossa própria força. Amém? Feche seus olhos, vamos orar a Deus.